criou o direito para esses titulares de dados, né? Primeiro, quem são esses titulares de dados? Nós, todos nós. Eu costumo dizer nas aulas que eu dou nos MBAs que antes a empresa falava, porque esse é o meu banco de dados. Hoje a lei mudou e falou, esses dados não são mais seus, esses dados são das pessoas e você é um mero possuidor, você tem a posse do dado, você não tem a propriedade do dado. Então, como você tem a posse e não tem a propriedade, não quer dizer que você possa fazer o que bem entende. Começamos mais um AgCast, feito para você, gerente e analista de crédito e a quem se interessar por esse universo também, universo agro. Pelo AgRisk, nós trouxemos aqui um assunto que vem ganhando muita força ultimamente, que é a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. E para falar desse assunto, nós trouxemos aqui um cara que é referência tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, o Márcio Cotts. O Márcio Cotts, ele é advogado europeu especializado em proteção de dados, atuando como COO na Get Global International. Consultor convidado pelo Senado Brasileiro para discutir o projeto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e autor do livro Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada. Professor de Direito em Mídia Digital em MBAs e palestrante internacional. Especialista em Cyberlaw pela Harvard Law School e membro da Harvard Faculty Club. Aqui na minha frente também temos a Samela Moraes, ela que é advogada especialista em advocacia societária, compliance e integridade corporativa. Além disso, Samela participou da implementação do projeto LGPD de multinacionais do agronegócio. Faz parte do time da Nagro como gerente de middle office e é membro da comissão LGPD da OAB de Uberaba. Bem-vinda, Samela. E bem-vindo, Márcio, também. Imagina, gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos muito a você ter aceitado o nosso convite. Estamos, inclusive, num formato diferente aqui, Márcio. Acredito que você, com certeza, já deva ter nos visto por aí no LinkedIn, no Instagram e também no Spotify, YouTube. Normalmente as pessoas estão aqui presencialmente, mas dessa vez nós trouxemos esse novo formato justamente também pela sua relevância no setor. E eu já começo dizendo, uau, que currículo é esse, hein? Mas faltou a parte mais importante aí, viu? Diga. É o fato de eu ser pai do Pedro e da Manuela. Na verdade, esse é o meu maior mérito. O resto é só consequência da carreira, mais nada. Nossa. Você já está adiantando até o que eu gostaria muito de saber de você. Quem é o Márcio fora do âmbito profissional? Conta pra gente. Nossa, essa pergunta eu acho que é mais complexa do que as perguntas que você vai fazer no âmbito jurídico. Mas eu sou, acho que já deu para perceber, extremamente família, né? Quase tudo é focado ali no bem-estar da família, para poder propiciar efetivamente oportunidade para eles. E eu acho que isso resume basicamente quem que é o Márcio, né? Um nível de intensidade absurdo em tudo aquilo que faz. Eu sou aquele tipo de pessoa que, mesmo que eu me esforce, talvez se eu tenho uma deficiência, é quando eu me esforço para fazer de qualquer jeito, eu não consigo fazer. Então, ficar ali na régua mediana não é muito o meu jeito de ser. Não quer dizer que eu acerte sempre, mas a tentativa sempre é muito intensa. Basicamente é isso. Aí, Márcio. Também queria saber o seguinte, agora já entrando um pouquinho mais para a área profissional. Eu vi uma entrevista sua que dados vão muito além de CPF e RG. Então eu gostaria de saber de você, o que para você é privacidade de dados? Olha, o mais importante até do que vem a ser privacidade de dados, na minha opinião, é importante que o pessoal saiba o que é privacidade de dados para a lei, né? A lei define o que é privacidade de dados e a sua pergunta é muito importante porque logo de saída já tem
aí uma definição equivocada que a maioria das pessoas criam quanto ao que é dado pessoal. As pessoas acham, a grande maioria, que dado pessoal é tudo aquilo que identifica uma pessoa. Então, o nome dela, o CPF dela, o RG dela, o e-mail dela. Mas dado pessoal não é o que identifica a pessoa. Dado pessoal, pela definição da lei, é toda e qualquer informação vinculada a uma pessoa identificada ou identificável. Então, você vê que esse espectro é muito mais amplo. Então, se você tem uma pessoa que ela é identificada para você, você consegue identificá-la, toda e qualquer informação relacionada àquela pessoa passa a ser dado pessoal. E, para deixar um pouco mais complexo, a lei diz que se você tiver dados de uma pessoa identificável, qualquer informação daquela pessoa que é identificável, consequentemente também todas aquelas informações são dado pessoal. E esse contexto, o conceito de identificável, ele muda. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma lista de números de telefone celular e, para mim, aquelas pessoas não são identificáveis, porque são só números. Mas se, por exemplo, uma empresa de telecomunicações tem a mesma lista de telefones celulares, para essa empresa, essas pessoas são identificáveis. Consequentemente, para ela, passa a ser dado pessoal. Que interessante isso que você acabou de trazer. Porque eu fazia, né? Porque agora já sei que não é bem por aí. Eu achava que dados pessoais, de fato, eram CPF, RG, algo nesse sentido, e-mail, como você citou. Mas já podemos perceber que, às vezes, o que é dado sensível para outro, às vezes, já não é o identificável, né, que você comentou. Muito interessante isso. Exato. Teve um período de tempo razoável para que as empresas, a sociedade, o governo, porque o governo também tem que cumprir essa lei, se adaptasse, né? Porque ela é uma mudança de cultura, né? E hoje, por morar nos Estados Unidos parte do tempo, eu vejo que o Brasil, neste aspecto de privacidade de dados, está mais avançado que outros países, até mesmo do que o próprio Estados Unidos, que até então optou por não ter uma lei mais abrangente de privacidade de dados. Né? Privacidade de dados é algo que surgiu mais fortemente na Europa. O Brasil já tem a sua LGPD, que tem um erro no próprio nome, né? Porque a gente está falando aqui de dados pessoais. Então, não é todo e qualquer dado que é protegido pela lei. Né? Então, a lei, na verdade, ela deveria se chamar LGPD-P, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Faltou o Pzinho ali no final. Então, você vê que a própria lei ela já tem uma falha ali de semântica ali no próprio nome. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque o seu livro, que nós vamos falar mais adiante, ele tem esse P a mais. Tem esse P a mais aí. Então, por isso que também me gerou essa dúvida, mas ao longo da conversa a gente vai tirando isso. E o que te levou a especializar nesse ramo de LGPD, tendo em vista que ele é mais recente, entre aspas, né? Porque já tem aí um tempinho. Na verdade, a minha carreira é um pouco mais abrangente do que isso. Eu tenho 23 anos de carreira e eu vou dizer isso porque saiu até em publicação. Eu sou um dos precursores dos advogados que atuam com tecnologia, né? Com aquilo que alguns chamam de direito digital. Então, em 2005, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Cyber Law na Universidade de Harvard. Então, 2005, nós estamos falando aí quase 20 anos atrás, mais que isso, né? Quase 30. Eu já estou... Meus cabelos grisalhos aqui não negam. E de lá para cá eu venho atuando com direito digital, que é mais abrangente. É tudo o que envolve questões jurídicas e tecnologia, né? Então, desde lá de trás, antes até de se falar em LGPD, a gente já atuava com as questões de privacidade na internet, as questões de fraude e crimes digitais. E aí, em razão disso, num dado momento, eu fui convidado para dar uma entrevista para a Globo News. A Globo News ela tem um programa chamado Entre Aspas, e eles pegam o fato mais relevante do dia e levam 2 especialistas no final do dia para debater este assunto que é o mais relevante do dia.
E naquele dia tinha saído a notícia do escândalo da Cambridge Analytica, que era o escândalo do Facebook, relacionado ao uso de dados para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, eu fui para falar sobre essa questão de privacidade no meio digital. E, por coincidência, o então senador Ricardo Ferraz, que era o então relator da LGPD, ainda quando era projeto de lei, assistiu à entrevista, e no dia seguinte ele entrou em contato para justamente me convidar para ajudar nos debates do projeto, do que viria a ser a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então, a carreira, na verdade, ela vem de muito antes, né? Ela vem de crime digital, ela vem de falar sobre privacidade no meio digital, uso indevido de imagem, coisas relacionadas à privacidade, mas no sentido mais amplo. E aí a LGPD foi uma consequência natural dentro da minha carreira, assim como já tem outros assuntos que já estão engatando agora, já logo depois de LGPD. Atualmente, hoje, além de privacidade de dados, eu falo muito sobre inteligência artificial. Então, a minha carreira é direito e tecnologia, e provavelmente vai ser de ponta a ponta, até o dia que eu parar. E é um assunto que, nossa, dá para falar muita coisa. Dá para não só falar, mas acredito eu que a cada momento que se passa, provavelmente leis novas vão sendo criadas. Enfim, esse universo tecnológico proporcionou muitos pontos positivos, mas também trouxeram muitas inseguranças, né? Principalmente em relação a isso. Mas eu queria saber, quando você trouxe isso para o seu escritório, né, essa especialização, qual foi o maior desafio? O maior desafio logo no início, e ainda é um desafio que todos os profissionais, né, eu, a doutora Samela, todos os que atuam com privacidade de dados, que é a questão dessa mudança de cultura, né? Isso ainda é um processo em andamento no país como um todo, consequentemente a gente tem que lidar dentro das empresas com essa mudança de cultura. Até pouco tempo atrás, todos os profissionais de todas as empresas do país inteiro eram acostumados a coletar dados, e quanto mais dado, melhor, porque aí eu tenho os dados aqui, e aí os dados eu vou poder utilizar, porque isso me ajuda, né, a vender mais ou ter mais eficácia. E essa lei, ela traz um dos princípios que é justamente o inverso, né? Você só usa dados que de fato é necessário para respeitar a privacidade das pessoas. Então, a mudança de cultura do mindset, da forma de encarar, né, o uso de dados, o uso de informações das pessoas, talvez seja hoje um dos desafios, mas logo no início foi um dos maiores desafios, né? Porque teve uma resistência muito grande. Ou era resistência por não querer acreditar de que era isso, porque as empresas investiam um dinheiro absurdo para coletar quanto mais dado possível, e os funcionários também não queriam mudar a forma de trabalhar, porque ninguém gosta de sair da zona de conforto. Então, logo no início, eu acho que o maior desafio foi esse, essa mudança de cultura e de forma de você tratar os dados, as informações das pessoas. E falando agora do Márcio, falamos do início Márcio profissional, depois você comentou do Márcio pai, agora voltando aqui um pouquinho, tem a versão Márcio escritor. O seu livro, que como eu disse, né, tem o P ali a mais que de pessoas, né, como você bem disse, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A versão comentada, você acha que ela pode auxiliar como? Na profissionalização, na especialização de profissionais do ramo? A escolha do formato do livro tem a ver com esse primeiro desafio que você perguntou, que era a mudança de cultura, né? No meio jurídico, você tem vários formatos de livro, né? E, para mim, como profissional, quando você tem um contato inicial com algo novo, né, uma lei nova, quando você tem a lei comentada, que é este formato, né, você tem a lei e logo embaixo o comentário do especialista. Então, é um tipo ou um formato de fácil consulta, é aquele que você vai ter embaixo do braço, é aquele que quando você for olhar a lei, embaixo tem o comentário do artigo, então você já tem ali logo de imediato a informação que você quer.
né? Então, o livro tem esse formato, né? A LGPD-P comentada, justamente porque foi logo no início, assim que a lei foi sancionada, ele foi o primeiro livro da lei comentada que foi publicado. Então, ele é um livro que tem já 4 edições, né? E tem outros livros sobre privacidade de dados, mas aí são livros sobre pontos específicos da lei, né? Então, tem um outro sobre um tema específico que chama legítimo interesse. Esse já tem um outro formato, ele tem um formato de doutrina, só escrever sobre este ponto da lei, porque é um ponto da lei que você pode desenvolver muito raciocínio ali em cima, mas este específico que você comentou, que foi o primeiro relacionado à privacidade de dados, tem esse formato, justamente porque já era para tentar ajudar ali os profissionais do direito a se inteirarem do que viria a ser essa nova lei que traz essa mudança toda quanto à forma de uso de informações, de dados pessoais. Inclusive foi muito elogiado, viu? Dei uma pesquisada, foi muito elogiado. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Doutor Márcio, acho que é um guia LGPD para nós aqui, advogados, né? Muito, muito boa a sua obra, parabéns. E traz um pouco para a gente, Dr. Márcio, quais os impactos da LGPD nas empresas e como elas devem se adaptar a essa nova realidade que já não é tão nova assim mais. Sem dúvida. O impacto ele pode ser maior ou menor dependendo de alguns fatores, né? E basicamente 2 fatores. O primeiro fator é o core business da empresa, né? Dependendo do tipo de negócio, ele pode ter um impacto maior ou menor. Então, nós ajudamos mais de 300 empresas no Brasil inteiro a desenvolver os seus programas de adequação à LGPD. Então, vou citar empresas como Gerdau, é uma empresa que é uma das maiores no setor da indústria. Chanel, né? A marca de luxo, mais varejo. Redes de supermercado, setor financeiro, previdência privada, e-commerce. Então, assim, são setores distintos. Tem setores que são mais impactados. Por quê? Porque eles usam mais informação sobre pessoas físicas, né? Então, dependendo do seu core business, você tem um impacto maior da lei. Então, se você um e-commerce, você usa muito dado. Se você é um hospital, você usa muito dado, né? Se você é uma fintech, se você é do setor financeiro, né? Como no caso de vocês, sim, usa-se dado pessoal. Agora, se você não for desse setor, você, por exemplo, como eu citei Gerdau, for da indústria, o seu core business não está relacionado a utilizar as informações das pessoas, né? Mas este não é o único fator. Como eu disse, existem 2 fatores. O segundo é o porte da empresa. Por quê? Porque os dados dos funcionários também são dados pessoais. Então, se você é uma empresa que não tem um core business com um impacto muito grande, mas você é muito grande enquanto empresa, de novo, vamos usar aí o exemplo da Gerdau, o core business não tem impacto, mas eu tenho aí mais de 50, 60, 70 mil funcionários espalhados, né, por várias localidades. Então, o impacto acaba sendo grande também. Então, são essas 2 variáveis, vamos dizer assim, o número de colaboradores e o tipo de negócio que a empresa desenvolve. Muito bom, Dr. Márcio. Acho que quando a gente vai analisar todos esses pontos, todas as empresas precisam, de certa forma, se adequar à legislação, sendo o impacto maior ou menor. Quais os benefícios que as empresas têm em implementar a legislação? O que a torna aí um diferencial? Quais são os principais impactos? Uhum. Muitas empresas, muitos gestores acabam vendo o investimento que é feito para isso como sendo um mal necessário. Mas, na verdade, existem muitos benefícios, né? Um dos benefícios é a questão de credibilidade junto aos seus clientes e os stakeholders, né? Os seus fornecedores, os seus parceiros.
quanto mais você demonstra que você respeita toda essa questão, como vocês estão demonstrando aqui, né? Obviamente que nenhuma empresa que não respeita a LGPD não estaria trazendo um especialista para falar disso. É óbvio que vocês, né, respeitam, que vocês têm estrutura e que vocês estão caminhando, porque é um órgão vivo, isso precisa de constante manutenção. Isso mostra essa credibilidade, né? Aquele que não cumpre com a lei não vai querer tratar o assunto assim abertamente. Então, isso traz uma imagem de uma empresa séria, de uma empresa que respeita, de uma empresa amiga, né? E isso a gente sabe que tem um valor quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comunicação. Inclusive, tem empresas grandes que fazem questão de demonstrar que cumprem as normas de privacidade de dados, né? Eu tenho um podcast de privacidade de dados fora do país, e ontem mesmo eu estava gravando com um convidado, e ele é o responsável sobre privacidade de dados do maior CRM que existe no mundo, que é a Salesforce. E muitos dos profissionais, ele quer falar da opinião dele, mas ele não pode falar da opinião da empresa, por razões óbvias. Ali, no caso, era o contrário, ele fazia questão de falar o que a empresa fazia com relação à privacidade de dados. Porque é aquela história, quem não deve, não teme. Então, assim, eu vou expor mesmo, ó, a gente se preocupa com isso, a gente faz isso, quando acontece isso, a gente faz, né? Então, isso passa toda essa credibilidade. Tem outras empresas que também alardiam, que cumprem e que de fato respeitam, como a própria Apple, né? Ela faz questão de fazer propagandas e investir em marketing para dizer, olha, se cumpre ou não, eu não sei, mas tem o marketing de eu respeito sua privacidade, não são os seus dados que eu estou querendo aqui, né? Então tem esse lado da imagem. O segundo, que a gente vê muito do ponto de vista de gestão, é uma oportunidade para você revisitar os seus processos. Porque o primeiro passo para qualquer programa, para qualquer empresa se adequar à LGPD, é entender quais são os dados que eu coleto, por que eu coleto, com quem eu compartilho. Então, ao revisitar tudo isso, você revisita todos os seus processos. Então, ali você tem a oportunidade de mudar coisas, melhorar coisas que no dia a dia você não está vendo, né? Porque você está focado em outras coisas. Então, tem diversos ganhos aí relacionados a estar compliant, como a gente chama, para estar de acordo, né, em cumprir a LGPD. Muito bom. E, de fato, é uma melhoria contínua, né, Dr. Márcio? Os gaps são identificados, são sanados, mas os processos, eles estão em constante evolução. Então, a gente vai estar fazendo essa melhoria contínua a todo tempo. E o que a gente percebe? Para você trazer um pouquinho para a gente, quais os direitos dos titulares de dados, só para a gente contextualizar um pouquinho desses direitos, e como as empresas elas devem lidar com solicitações de acesso, correção, exclusão de informações e dados, como que deve ser essa abordagem quando essa situação ocorrer? A sua segunda pergunta ela é parte da resposta já da primeira, porque quando você pergunta como é que as empresas devem lidar com essas situações, é porque justamente a lei ela criou o direito para esses titulares de dados, né? Primeiro, quem são esses titulares de dados? Nós, todos nós. Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, passamos a ter direitos com relação às nossas informações, né? Eu costumo dizer nas aulas que eu dou nos MBAs que antes a empresa falava, porque esse é o meu banco de dados. Hoje a lei mudou e falou, esses dados não são mais seus, esses dados são das pessoas e você é um mero possuidor, você tem a posse do dado, você não tem a propriedade do dado. Então, como você tem a posse e não tem a propriedade, não quer dizer que você possa fazer o que bem entende. Quem vai determinar o que pode ser feito ou não, ou é a lei, ou é o titular do dado, né? E a lei deu alguns direitos para nós, enquanto indivíduos. Um deles é questionar, né? Eu quero saber quais dados, quais informações a meu respeito você tem, por que você tem, com quem você compartilha. Portanto, eu, enquanto titular, eu posso requisitar que você me informe todas essas coisas. E você tem um prazo para me responder. E se você não me responde, eu posso eventualmente ir num PROCON, dependendo se for uma relação de consumo, eu posso eventualmente entrar com uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas, ou seja, eu posso informar a ANPD, que é
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela própria lei. Então, este direito, né, de poder questionar já traz para a empresa inúmeras obrigações, porque se você não sabe que dado que você tem da pessoa, com quem você compartilha, se você não, né, várias outras coisas, você não tem controle. Então, por isso que eu disse que você acaba revisitando todos os processos, porque se você não revisitar, se houver uma requisição por parte do titular, você não vai conseguir cumprir, né? Fora essa questão do poder questionar, tem outros direitos, né? Tem um outro direito, por exemplo, que é o da portabilidade, pouca gente sabe. Portabilidade a gente lembra, né, naquela questão de portabilidade do número de telefone, é mais ou menos isso. Imagina que você frequenta uma academia de ginástica há 5 anos, né, perto da sua casa. E lá tem tudo a seu respeito, todas as suas rotinas de treino, suas lesões, suas dietas, né, tem tudo. E aí, de repente, você mudou e vai frequentar uma outra academia. Você quer que todo esse histórico passe da primeira academia para a próxima. A empresa, no caso, a primeira academia de ginástica, ela tem a obrigação de enviar todas essas informações para outra academia, que pode ser até uma concorrente dela, mas é um direito seu, o direito de portabilidade dos dados. Você tem direito a pedir até que os dados sejam deletados, se porventura não fizer sentido a empresa continuar mantendo aqueles dados, né? Então, tem um rol aí de vários direitos que os titulares têm e, consequentemente, dentro daquela balancinha do direito, né, se tem gente com direito, tem um monte de obrigação que a empresa precisa estar preparada para poder cumprir. Aproveitando aqui que você comentou sobre isso, existem empresas que, ao longo da sua jornada, ou não, talvez você, por experiência de mercado, já deva ter visto por aí, que fazem contratos ultrapassando a lei? Porque, por exemplo, você acabou de citar que a gente poderia ir lá e pedir para deletar. Mas, de repente, a gente assinou um contrato antes falando que eles podem ter os nossos dados ali pro resto da vida. Vamos ser mais, mais extremista aqui. Existe isso de empresas, às vezes, fazerem um contrato que ultrapassam a lei e a gente, às vezes, não, por desconhecer, assina, enfim? Tem situações, por exemplo, esse exemplo que você deu de forma empírica, né, sem ser especialista na lei, poderia ser um deles, né? O que você acabou de descrever é o que a lei chama de consentimento, né? Então, uma das formas que eu, como empresa, tenho de poder usar os seus dados é quando você me dá o consentimento para fazer isso. Então, o que você descreveu é uma empresa pegar o consentimento eterno, né? Então, você assinou ali o contrato dando consentimento que você pode usar meus dados para o resto da vida, né? A lei diz que não existe consentimento eterno, né? Então, consentimento você pode cassar quando você quiser. Então, se tem isso no contrato, não seria válido porque a lei te protege. E consentimento não pode ser consentimento eterno, ele pode ser cassado a qualquer momento. Só lembrando que o consentimento, até para não evitar que as pessoas, né, cheguem a conclusões equivocadas, não é a única possibilidade pelas quais as empresas podem usar os dados pessoais, tá? Muita gente acha que a empresa só pode usar meu dado se eu deixar. Não é assim. Qual que é a sistemática da lei? A lei prevê 10 possibilidades das empresas, o governo também, porque tem que cumprir a lei, né, poder usar os dados. Uma delas é o consentimento. Então, existem 9 outras possibilidades que eu posso usar o dado pessoal, mesmo não tendo o seu consentimento, porque a lei já prevê, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Em que situações eu posso usar o dado sem o seu consentimento? Digamos que alguém está devendo, né? Fez um financiamento e não pagou. Aquela instituição que fez o empréstimo, óbvio que ela tem o direito de reaver o dinheiro, né, que foi emprestado, né? E, consequentemente, ela pode exercer o direito dela, né? E, eventualmente, entrar com uma ação judicial, como qualquer instituição financeira faria. Imagina se eu tiver que pedir o seu consentimento para usar os seus dados, as suas informações na ação que eu vou entrar. Não faz sentido.
Então, a lei prevê uma que é exercício regular do direito. Então, quando eu for exercer um direito meu de forma regular, dentro da lei, eu não preciso do consentimento para isso, né? Outra base legal, execução de contrato, né? Vamos dizer que nós somos um e-commerce. Você comprou lá no e-commerce e, consequentemente, você acabou, com a compra, entrando num contrato de compra e venda, né? Você comprou um produto, pagou, ele vai ter que entregar o produto. Eu não preciso pegar o consentimento para poder usar os seus dados para poder entregar o produto. Por quê? Porque se é um contrato de compra e venda, eu preciso cumprir com a minha parte. Então, para a execução desse contrato que nós fechamos, eu vou pegar e colocar o teu nome, teu endereço, para poder entregar o produto para você. Eu não preciso do seu consentimento para cumprimento do contrato. Tem base legal para saúde, né? Digamos que uma pessoa sofreu um acidente e ali, na hora de socorrer, eu preciso do seu tipo sanguíneo. Eu não vou precisar, você ali quase falecendo, pegar o seu consentimento para poder utilizar um dado sensível, que é um dado de saúde. Então, numa situação ali de proteção à vida, proteção à saúde, também não precisa do seu consentimento. Então, existem 9 possibilidades, além do consentimento, que as empresas podem tratar dados pessoais sem o consentimento. Uma delas é proteção ao crédito. Então, se eu vou dar crédito e a pessoa está pedindo crédito, não precisa do seu consentimento para poder acionar e acessar suas informações para poder analisar o crédito que você está me pedindo, né? Então, tem uma base legal específica para as empresas de financiamento, por exemplo. Perfeito, o que vai de encontro com a próxima pergunta que eu tenho aqui para você. Para o setor do agronegócio, que aqui o nosso AgCast, como eu disse, é da nossa plataforma de análise de risco de crédito, AgRisk. Como a LGPD influencia no setor do agronegócio? Ela tem algum diferencial em relação aos outros setores? Quando você fala agronegócio, a gente está falando de um universo, né? Do agronegócio em si, na parte mais operacional, tirando os funcionários, os colaboradores, não muito, porque aí a gente está lidando com dados que não são dados pessoais, né? Mas do nicho de negócio dentro do agronegócio de vocês, que é a parte justamente da análise de crédito, etc., o impacto é relativamente grande, né? Porque você vai analisar a informação de pessoas para justamente poder dar crédito, né? Então, neste caso, certamente a empresa está preparada justamente para utilizar os dados que são necessários dentro da legalidade, proteger esses dados, compartilhar os dados com quem faz sentido, né? E ela tem uma base legal específica. Inclusive, no nosso escritório, um dos profissionais que veio trabalhar, ele era, na época, o gerente jurídico do SPC, que é um dos birôs de informações para crédito, né? Então, a gente acabou assessorando muita instituição de ensino e relacionada às questões de crédito justamente por isso. Então, assim, existe um impacto relativamente grande e tem até uma base legal específica para o setor. Perfeito. E se não cumprir? Quais são aí as penalidades legais e financeiras para as empresas que não cumprirem com a LGPD? O pessoal fala muito da questão das multas da ANPD, como eu disse, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que podem ser multas que podem chegar até 50 milhões de reais, tá? Por infração. Então, a coisa pode ficar até pior, né? Você imagina que empresa grande, se tiver 3 infrações gravíssimas, são 3 dessas multas de 50 milhões de reais, né? Mas a ANPD ela vem tendo uma postura um pouco mais educativa do que fiscalizatória. No podcast que a gente tem aqui no Brasil, eu cheguei a entrevistar um dos diretores da ANPD justamente falando sobre dosimetria. Dosimetria tem esse nome complicado, mas no fundo como é que eu meço qual é a multa que eu vou te dar? Então tem critérios, né? Mas o que me preocupa mais não são as multas da ANPD. O que me preocupa mais é a possibilidade de você ter uma avalanche de ações de consumidores, de você ter uma avalanche de ações por parte do PROCON,
de você poder sofrer uma ação civil pública por parte do Ministério Público, né, mais a NPD. Então, o conjunto de coisas que podem vir a acontecer pode ser catastrófico para uma empresa, né? Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, você pode tomar multa administrativa da NPD, mais ação judicial do indivíduo pedindo indenização, mais ação administrativa do PROCON, se for uma relação de consumo por violação do Código de Defesa do Consumidor, mais uma possível ação civil pública do Ministério Público, se a gente estiver falando de um volume grande de consumidores que estão envolvidos nessa infração. Então, você pode ver que a coisa pode ficar bem complicada para as empresas se eventualmente elas não seguirem a LGPD. Ou seja, cumpram as leis. Porque o negócio é pesado. Dr. Márcio, conectando um pouquinho a pergunta da Thay, como que as empresas podem mitigar os riscos e evitar essas penalidades que, como você mencionou, elas são pesadas? A primeira coisa é desenvolver e implantar um programa de privacidade de dados, né? Então, o pessoal já entendeu que é complexo, né? Então, você tem várias etapas que você precisa percorrer até você, de fato, ter um programa implantado e alguém que encabece esse programa, porque ele vai precisar de manutenção, né? Isso aí precisa ser mantido. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de mapeamento. A gente tem que saber, enquanto empresa, quais dados eu coleto e utilizo dentro da minha operação, né? Então, esse mapeamento ele é fundamental. E depois que você faz o mapeamento, né, identifica quais são os dados, com quem é compartilhado, que é o que a gente chama de fluxo, o ciclo de vida do dado, porque não basta eu saber que dado eu tenho que saber por onde ele percorre, né? Então, ele pode... O exemplo que eu costumo dar, que poderia acontecer com qualquer empresa, ele começa, por exemplo, lá na portaria do prédio, onde alguém deixou um currículo impresso. Então, já passou pela portaria. Da portaria, ele sobe para o RH. Do RH, ele já põe no sistema. No sistema, um monte de gente tem acesso. A pessoa, de repente, conseguiu a vaga. Aí, o médico de trabalho já teve acesso. Aí, o financeiro precisa ter acesso também, porque ela vai para a folha de pagamento. Então, você vê que tem um ciclo de vida do dado. Levantar isso, todos os ciclos de vida do dado, dentro da empresa inteira, é fundamental para que a gente possa preparar o que a gente chama de gap analysis ou análise de gaps ou de inconformidade. A gente precisa saber quais processos destes não atendem mais à lei e que precisam ser alterados. Então, você vai ter uma lista. Olha, o RH já não pode mais fazer assim, o marketing já não pode mais fazer assim, o comercial já não pode mais fazer assim, o financeiro e por aí vai. Com os gaps na mão, a gente vai agora para a fase de conformidade. A gente vai mudar coisas para que agora a gente adeque a operação da empresa àquilo que a lei determina. Quando a gente fala mudar, invariavelmente são 4 pontos que podem ser, ou 4 remédios que você pode utilizar para resolver cada um dos problemas que você identificou. Ou é mudança de processo, e aí vamos ter que se redesenhar os processos, ou é treinamento, né? As pessoas não estão acostumadas com a tal da lei. E óbvio que esse podcast ele acaba sendo utilizado para trazer informação a respeito, né? Ele pode ser documental, a área jurídica vai ter que produzir uma política de privacidade, a área jurídica vai ter que colocar um disclaimer num documento, a área jurídica vai ter que rever um formulário que coleta muito dado pessoal, ou é a implantação de software que vai resolver algum problema ali de possibilidade de vazamento, ou eu tenho muitos dados pessoais, eu preciso de um software ajudar a gerenciar tudo isso aí. E depois você entra para a última fase, que é a fase de treinamento. Tudo isso que é novo precisa entrar na cabeça das pessoas, as pessoas precisam cumprir. Então, você desenvolver e implantar esse programa de privacidade de dados, ele é vital para que você, depois que construiu esse carro, coloque o piloto para continuar pilotando e fazendo a manutenção do carro. Quem que é esse piloto? Ele é o encarregado de dados na lei brasileira, na lei europeia, chamado de DPO, tem um nome mais bonitinho, que é o Data Protection Officer. Este profissional é quem vai continuar
fazendo com que esses processos continuem de forma adequada, sendo cumpridos, de que os formulários corretos sejam utilizados, de que um projeto novo que surja também dentro do respeito à LGPD. Então, desenvolver e implantar esse programa, ele é fundamental. Agora, só fazer uma observação final antes de responder essa pergunta, com essa resposta tão longa aqui. O pessoal de pequenas e médias empresas não surtarem, né? Porque fazer, meu Deus, como é que eu vou desenvolver tudo isso? LGPD para microempresas, empresas de pequeno porte, tem regras específicas, onde ela diminui bastante toda essa complexidade que eu acabei de colocar aqui. Muito bom. E esse processo, o programa de privacidade de dados, ele traz uma clareza muito grande também para a empresa, para entender onde de fato está nascendo ali o dado pessoal, onde começa e termina, em quais áreas esses dados transitam. Isso facilita até possível rastreabilidade se houver algum contratempo ali no meio do caminho. E, Dr. Márcio, tem alguma diferença, ou quais as principais diferenças em relação a outros setores quando a gente puxa um pouco para o agronegócio? Ou não tem nenhuma diferenciação quando a gente fala de mitigar os riscos? Na verdade, existem alguns setores onde o impacto é maior, né? Como, por exemplo, a área da saúde. Porque dentro dessa categoria de dado pessoal, existe uma subcategoria que são chamados de dados sensíveis. Estes dados, além de serem dados pessoais, ele tem um nível de proteção maior ainda, né? Então, estes dados têm mais proteção, consequentemente, mais complexidade no tratamento desses dados. Então, dados relacionados à saúde, raça, orientação sexual, afiliação política, dados de crianças, estes dados são classificados pela lei como dados sensíveis, né? Então, consequentemente, tem um nível de proteção maior, uma complexidade maior no uso desses dados. Quando a gente vai mergulhando um pouco mais na legislação, a gente entende essas diferenças, né, do dado sensível. Realmente a gente tem essa visão de que, de fato, algumas áreas são mais afetadas e precisam de uma cautela maior, né, Dr. Márcio? E se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo e que gostaria, se ainda não começou, e gostaria de implementar a LGPD na sua empresa, qual seria essa dica? Olha, a principal dica é, de fato, procurar profissionais que vão poder te auxiliar nessa jornada, né? Você vê que eu não consigo dar respostas curtas para as perguntas, porque é complexo, o assunto é complexo. Então, você vai precisar de auxílio nessa jornada que a gente acabou de descrever aqui. Então, eu acho que ter um profissional realmente qualificado, que entenda, e hoje a gente já, né, digo a gente porque somos precursores, só por esse motivo, mas já se conseguiu desenvolver um capital intelectual no país de pessoas qualificadas, né, e que entendem muito do assunto. Então, né, eu acho, em razão de um trabalho que já foi feito, você encontra profissionais qualificados que vão te ajudar nessa jornada. Mas ter esse profissional qualificado te ajudando na jornada é fundamental, porque, infelizmente, os programas que não deram certo, na sua maioria, a experiência que eu tenho foi justamente do pessoal que tentou fazer ali sozinho e infelizmente, a coisa não fluiu. Porque o consultor ele tem a vantagem de ter tido experiências pretéritas e de ter vivenciado erros, e com você vai ter a vantagem de que isso não vai acontecer com você em razão da experiência que ele tem, né? Na verdade, você compra a experiência dele, encurta e facilita as coisas. E é um projeto multidisciplinar, né, Dr. Márcio? Não necessariamente só o jurídico. Eu falo que existem dois braços que são essenciais para que dê certo esse programa de privacidade jurídica, de privacidade de dados, que é o departamento jurídico de fato, mas a área de tecnologia também, ela tem uma relevância muito grande. Sem dúvida é multidisciplinar, eu concordo com você que tem esse pilar, mas ele tem o suporte de outros departamentos ainda, né, em momentos distintos.
É engraçado porque a gente costuma dizer para os nossos clientes e fomentar, porque como a gente disse, é dinâmico, é orgânico, de que privacidade de dados não é um problema da área de privacidade de dados. Privacidade de dados não é um problema do jurídico, é um problema da organização inteira, né? É a mesma coisa de você falar que a segurança, digo segurança física mesmo, das pessoas que estão dentro da empresa é um problema só da portaria. Não, a segurança é de todo mundo, ninguém quer correr risco. Assim como privacidade de dados é da mesma forma. A área de privacidade, ou área jurídica, ela está ali para te dar um suporte, para te ajudar com esse assunto. Mas isso tem que ser um problema, né, uma questão que deve ser cuidada por toda a organização. Por isso que quando vocês fizeram a primeira pergunta, qual é o maior, o primeiro, é a questão de mudança, o desafio, né, é a mudança de cultura. Né, é você colocar isso na cabeça das pessoas, de que isso é importante para todo e qualquer profissional. E mais uma observação que eu faço aqui. Isso não é só onde você trabalha hoje. Se você sair daqui e ir para uma outra empresa, privacidade de dados continua existindo. Então, essa mudança não é uma mudança que aconteceu na empresa que você trabalha, é uma mudança que aconteceu no país, em qualquer empresa que você venha trabalhar. Então, quanto mais você entender desse assunto, vai ficar mais fácil, né, você aderir ao programa de privacidade da empresa a qual você vai estar trabalhando. Muito bom, Dr. Márcio. Só puxando mais um gancho com relação a esse tema, tanto é uma mudança de cultura que o próprio órgão regulador ele tem conhecimento disso, que a postura dele hoje não é no sentido de sanção, mas no sentido de educar de fato nesse primeiro momento. Sem dúvida. E lembra que eu comentei, né, no podcast que a gente entrevistou o diretor da NPD. E eu expliquei aqui que o tema era dosimetria. Então, quando você vai aplicar uma multa, eu preciso analisar qual é o tamanho da sua multa. E um dos atenuantes, aqueles que diminuem a sua responsabilidade, é justamente mostrar de que você não foi negligente com o assunto, né? De que você tem um programa, de que você falou do assunto, você tentou acertar. Pode não ter dado certo, mas eu tentei acertar. Então, você vê que até isso que a empresa está fazendo aqui com o podcast, numa eventual fiscalização, você pode mostrar. Eu tanto falei do assunto que eu cheguei a trazer até um especialista para o podcast para falar sobre isso, né? Então, é importante essa questão do discernimento, de discernir a informação, de levar a informação, de desenvolver raciocínio sobre privacidade de dados, porque é uma mudança de cultura. E aí a NPD entendeu que todas as empresas que estão falando do assunto, estão promovendo o assunto, estão fazendo aquilo que deve ser feito, que é justamente difundir essa nova forma de uso de informações. Eu iniciei falando uau para ele, agora eu termino falando uau novamente. Assim, o intuito não era ser uma aula, mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo também ficou com essa sensação de vasto conhecimento, porque de fato, nossa, assim, é a ponta do iceberg que a gente acha que sabe, e de repente você trouxe aqui coisas que, por exemplo, eu não sabia desse degrau aí que tinha do dado sensível. Agora nós vamos para o nosso momento ping-pong. Esse que é o momento, Márcio, em que você disse que não dá para responder em poucas palavras, mas eu vou te desafiar aqui. O momento ping-pong é aquele em que eu falo uma frase e você completa com uma palavra ou, no máximo, uma frase, tá? Então, vamos lá. No contexto em que nós estamos conversando aqui, é claro, uma empresa bem preparada tem que ter... Programa de privacidade de dados. LGPD-P é sinônimo de... Respeito. Segurança da informação é... Necessária. Ele mandou bem demais. Se eu soubesse, eu tinha colocado aqui um tantão para ele responder. Mas eu quero te agradecer muito pela sua participação. Você também, viu, Samila? Vocês foram muito importantes aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes, eles estão, com certeza, adquiriram muito conhecimento. E você também tem o LinkedIn, né, Márcio? Tenho há um bom tempo, na verdade. Mais de 20 anos, são quase 30 mil conexões lá entre
entre outras coisas que a gente faz bastante em rede social. Márcio Cotes, não tem como errar, Cotes, C-O-T-S. Então, quem quiser acompanhar um pouco desse universo do direito e tecnologia, como eu disse, a gente não fala só de LGPD, vai ser um prazer trocar um pouquinho de conhecimento por lá também. E você citou aqui durante a nossa conversa que você também tem um podcast. Conta pra gente qual o nome desse podcast, onde a gente consegue encontrar. Então, o podcast do escritório aqui no Brasil é do Cotes Advogados, né? Podcast que a gente sobe para a plataforma do podcast. Ele fala de direito e tecnologia, né? Se você digitar Cotes Advogados ali no podcast, você vai encontrar, né, o nosso podcast, e a gente entrevista profissionais que estão nesse meio da economia digital, nesse meio de tecnologia. Então a gente vai porque temos diversas áreas no escritório, então, desde assessoria jurídica para os influencers, que não deixa de ser digital, empresa de e-commerce, agronegócio, internacionalização de empresa no meio digital. Então, é um catado ali de direito e tecnologia. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, muito obrigada. E obrigada a você também, nosso ouvinte, ou que esteja nos assistindo aí pelo YouTube e também pelo Spotify, que a gente agora tem a tecnologia de ter o vídeo lá do Spotify. Então, gente, é isso. Obrigada a você que faz o agro acontecer. Até mais!